E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, gente? A gente está aqui hoje no Queen Elizabeth Park, em Isso, Vancouver. oficialmente, tem algum bicho aqui em cima da gente. Oficialmente O primeiro o dia primeiro de frio, né? dia de frio daqui. E a gente veio, enfim, sair para ver como é que estão as coisas. O outono acabou de começar, basicamente, né? Agora que as Na verdade, folhas... oficialmente ele começou dentro do período normal, só que o frio só apareceu agora. A gente tava com calor até dia 15 de Dia 15, outubro. Normalmente Halloween, que é dia 31 de outubro, já é bem frio. Então esse ano tá um pouquinho diferente. As árvores ainda continuam verde, a maioria. Algumas folhas no chão. Não tá bem exatamente aquele cenário típico de outono. Mas vai ficar, né? Vai ficar. E aí a gente veio justamente dar uma olhadinha, porque esse parque aqui é um parque super verdade. grande, enfim, muito legal. E eles vão acompanhar um pouquinho, né, Jonas? Exato, a gente vai falar de muita coisa, entre elas como a gente se prepara para o frio aqui, na época do frio, na verdade, em Vancouver, que não é nem tanto a questão da roupa, e sim do humor, da disponibilidade de atividades ao ar livre. Isso. E encarar o período de chuva, o dia cinzento. Exatamente. Enfim, a gente vai falar sobre essa situação que a gente vive aqui. É isso, vamos lá. Gente, passando aqui só para lembrar vocês, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, deixem seu comentário para fazer valer a pena o nosso conteúdo, não é? É dessa forma que vocês conseguem ajudar a gente, que a gente consiga produzir muito mais conteúdo. Lembrete importante pra gente ter parado o vídeo e ter avisado você. Agora, é isso aí. Continua assistindo. Como você pode ver, há sol, não tem chuva, mas o outono e o inverno aqui de Vancouver é diferente. A gente até estava pensando em falar sobre roupa e tudo mais, mas de fato, assim, não é um frio extremo aqui em Vancouver. O que mais causa dificuldade na adaptação de estrangeiros que vêm para cá, e até mesmo do canadense que vem para cá, é o período cinzento, o período de chuvas, o período de... Sabe aquele... entre estações, que você precisa adaptar algumas coisas na sua vida. E essa parte que o Jonas falou, né, da questão... um bicho. Cheio de bichos aqui. Da questão de, aqui em Vancouver, especialmente, ser muito cinzento, chover muito. Eu acho que isso é muito, muito fundamental que você saiba que é assim, porque é uma questão que altera tudo, né, Jonas? Altera o seu humor, enfim, a sua vontade de fazer as coisas. Então, a gente, obviamente, que não é tão simples para se adaptar, mas a gente vai se adaptando. Então, se você gostava de, sei lá, fazer alguma coisa na rua todo dia, você vê se você consegue fazer em algum lugar que seja fechado, ou tenta converter isso para alguma atividade que você consiga fazer dentro de casa mesmo. Muitos prédios aqui, enfim, já tem, né, espaços para entretenimento, quadras e tal. Tem os community centers também, nos bairros, que oferecem toda a infraestrutura para esportes inside. Mas é importante a gente lembrar que é um choque, assim, o nosso primeiro inverno aqui em British Columbia foi em Whistler, e a gente perdeu as contas de quantas vezes a gente chegava em casa
3, 4 da tarde depois do trabalho e dormia, né, Lê? Exatamente. E aí tá uma grande dica, né? Não faça isso. Eu sei que é difícil no começo, mas quanto mais você faz isso, mais seu corpo fica, enfim, preguiçoso, ele não quer, ele rejeita as atividades. Então, é importante que você se esforce, até porque se você mudou para o Canadá, essa vai ser a sua nova rotina, né? Sua nova realidade, né? Exatamente. Então, é um pouco diferente, por exemplo, das pessoas que moram lá em Toronto, que tem muita neve, mas que também tem dias de sol. Ou seja, aqui em Vancouver, especialmente, não temos muitos dias de sol. Esse outono, né, ainda está bem estranho, porque deu muito sol, inclusive agora está fazendo sol de novo. Então, é uma dica para você se adaptar, tentar se acostumar, porque vai fazer parte da sua rotina aqui no Canadá. Olha, o que eu falaria para vocês como dica principal é prepare seu guarda-roupa. Como assim? Preciso comprar casacos pesados para o frio? Não. Você precisa comprar casacos que suportem a chuva e o vento. Além disso, calça que também faça isso, ou que repila, né? Não. Que seja repelente. Repelente, né? à água, isso aí. E aqui também tem uma marca de tênis, se não me engano é Vessi o nome, que você pode comprar o tênis e ele também não umedece o pé. Ou uma bota, por exemplo, a gente prefere mais a bota porque encaixa mais as roupas, nos estilos e tal. Mas basicamente é isso. Por quê? Porque daí você consegue aproveitar na rua mesmo que chova. Porque pode ser que chova uma semana sem parar, até 2. Exato. E também os esportes de inverno, né? É verdade. Por exemplo, eu não sei muito da região de Ontário, mas eu sei que aqui em BC tem muito esporte para você fazer, enfim, outdoor. Então, é uma boa. A gente ia começar a fazer, né, Jonas? A gente já foi um pouco preguiçoso, algumas outras questões vieram na frente. Esse inverno a gente vai tentar fazer alguma coisa. Se a gente conseguir fazer, a gente vem mostrar aqui. Mas a gente tem amigos muito próximos que fazem sempre e, enfim, é o escape deles, né? Então, no verão eles fazem outras coisas e no inverno eles vão para esses esportes e aí, enfim, passa o inverno rapidinho, né? E a segunda dica que a gente dá é justamente você aproveitar o sol enquanto dá. Isso. Então, assim, verão, tem sol todo dia, tá cansado, mas vai ter que ir pra rua, vai. Acumula, tenta, como é que é? Esgotar, não, acumular o sol, como é que fala? Estocar? Estocar o sol, a gente sabe que isso não rola no corpo, mas assim, aproveita o sol enquanto dá, porque até a gente estava comentando aqui, né, por que não tem cobertura no exame de vitamina D em British Columbia, porque o sistema de saúde, ele entende que todo mundo é deficiente de vitamina D, então logo não há uma necessidade específica de você cobrir a vitamina D pelo plano de saúde público aqui. Mas assim, aproveitem o sol, tem algumas luzes específicas que são luzes artificiais, que cientificamente elas não têm uma comprovação determinada, mas que elas podem ajudar você a ter uma reação à luz. Então, por exemplo, você acorda de manhã, liga esse aparelho, tem em vários lugares, tem no Costco, tem nos mercados, tem na Amazon também. Na Amazon também. Se não me engano é luz azul, blue light. Você toma um pouco de luz ali e o seu corpo reaciona como se fosse uma luz solar. Então você não vai ter os benefícios específicos do sol, mas vai ter essa reação corporal diante da luz, né, Lê? Exato. Por quê? Porque os dias aqui são mais curtos em termos de luz do dia e normalmente mais cinzentos, né? É isso. E não é uma coisa só com você, é uma coisa geral. A gente já conversou com várias pessoas, enfim, canadenses também. Então é uma coisa que todo mundo sente, afeta todo mundo sim. E as pessoas vão lidando, enfim, conforme dá. E claro, se você perceber que, enfim, tá sendo demais ou tem algo de errado, busca ajuda profissional também, né, Jonas? É importante falar isso porque existe a depressão sazonal, né? Exatamente. Às vezes não é tão simples falar e muito menos fazer, né? Vou chegar ao trabalho e vou sair. Então, se você sente necessidade, busca ajuda profissional, porque sim, a depressão sazonal é alguma coisa muito real e existe, né? E a terceira dica que a gente dá é que você adapte aí suas atividades. Então, se no verão você gosta muito de caminhar, fazer hiking e tudo mais, talvez no inverno você tenha que fazer um hike diferente, com capa de chuva, com material para encarar a chuva, ou talvez você troque essa caminhada por uma academia, ou por pilates, ou por esquiar no gelo, patinar no gelo, melhor dizendo, ou ir para a montanha fazer um esqui, um snow, né, Lê? E também, enfim,
reforce esses grupos de amizades, grupo de apoio que você tem, porque assim você São bem consegue, vai necessários. fazer uma janta na casa de um amigo, vai jogar alguma coisa, é muito comum aqui, né? Nessa época do ano, pode reparar que nos mercados eles começam a vender muitos jogos de tabuleiro, muitas coisas, principalmente na Winners, por exemplo, porque é muito comum. Então as pessoas vão começar a comprar essas coisas para poder fazer durante o inverno. Então faça isso, não fique sozinho, né, Jonas? Porque esse tipo de coisa só piora nesse momento. Você tem que ser sua rede de apoio para curtir mais a casa, curtir mais o ambiente interno, porque nem sempre a gente está disposto a ir para fora, encarar a chuva, frio e tudo mais. Então eu acho que são esses 3 pontos que mais diferem assim Vancouver dos outros lugares. A gente não está falando sobre roupa, porque as nossas roupas de frio aqui são bem de boa. São assim, bem né? tranquilas, né? E eu acho que também o corpo ele é muito inteligente, Ele né? Ele se vai adapta. se adaptando. Então é muito complicado também, porque o frio que eu sinto não é o frio que o Jonas sente e assim por diante. Então eu acho que, né? Tem até uma brincadeira que se faz que o primeiro dia de calor depois do inverno é normalmente uns 12, 14, 16 graus e assim, ó, todo mundo sai pra rua já tentando usar uma bermuda, tentando tirar a bota do pé e tal. Mas quando o verão acaba e bate o primeiro 18 graus aqui, é um frio, né? É um friozinho. Porque o corpo se acostuma, né? Exatamente, e aí assim vai, né? O corpo ele é muito inteligente, ele se adapta de uma forma muito incrível. Então é muito complicado a gente falar sobre isso, até porque aqui Vancouver é uma província, BC é uma província que nem faz tanto frio assim, né? Pra gente explorar não faz dessa frio forma. aqui na parte sul da Exato. província, mas se você subir pro norte é um frio absurdo, né? Então, mas é onde normalmente não tem população e nem imigrante. Né? Enfim, o Whistler, por exemplo, a gente morava... mais ao norte. No primeiro ano a gente usava muitas roupas de frio, mas depois a gente foi mudando porque o corpo vai se adaptando, a rotina vai, sei lá, enfim, é diferente, gente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre frio, principalmente aqui em Vancouver, que a gente pode responder talvez com mais experiência, mais propriedade, manda aí pra gente, porque já são quase 4 anos aqui, então a gente talvez tenha perdido uma percepção de novato, mas talvez sirva como essencial assim, para você se preparar para vir para cá. Exatamente. E é muito engraçado porque as pessoas perguntam: você se adaptou, você se acostuma, como é que fica depois de tanto tempo morando no Canadá, essa questão. E eu diria que mais do que se adaptar é uma questão de você meio que aceitar também que é assim. Então eu posso falar por mim que não que eu tenha me adaptado 100%, mas eu aceito que é assim, que vai chover e que vai ser escuro, porque é a cidade que eu escolhi para morar. Então tem gente que vai para outros lugares justamente para evitar isso. Então a gente gosta de ser sempre muito sincero, né, Jonas, aqui no canal, e falar que é importante você considerar que não tem neve, mas tem toda essa outra questão. E enfim, a gente sabe que o clima também é muito maluco, né? Pode ser que nem tenha tanta chuva esse inverno, então... Desde que a gente chegou em Vancouver, o tempo ficou completamente louco. Ou foi temporada de calor extremo, ou foi frio com neve no Natal, que é um pouco mais complicado de acontecer, enfim. As mudanças climáticas estão aí. E o que a gente pode falar é que você tem que entender que essa é a sua nova realidade e não adianta teimar muito, assim, porque a gente não consegue mudar o clima, né? Mas a gente consegue mudar o comportamento. Então, tô passando uns quilinhos aí. Então, por exemplo, a gente tava em casa hoje de manhã, tava tudo nublado, a gente tava assistindo série. E de repente, depois do almoço, abriu o sol, a gente olhou no aplicativo, o sol ia continuar, a gente fez o quê? Largou a preguiça, largou a casa e correu pra fora. Por quê? A gente tem que aproveitar, porque não sabe se hoje à noite volta a chover, se amanhã vai chover. Né, é o último dia que a gente pode sair assim tranquilamente sem chuva, então é uma questão a se considerar. E o importante, né, é que você vai estar no Canadá, onde mesmo sem carro você tem transporte público eficiente para te levar para os lugares turísticos. Aqui a gente está num parque maravilhoso, sem pagar absolutamente nada de entrada. Você pode trazer seu lanche e comer como se fosse um piquenique sem ter essa vergonha, porque é culturalmente aceito aqui. Então, assim, dá pra fazer muita coisa, mesmo que você não tenha ainda muita reserva financeira, ou se você não tem amigos, enfim, dá pra se virar. É isso aí, gente. Enfim, se vocês têm alguma dica, alguma contribuição, fiquem à vontade para comentar aqui embaixo. A gente é super aberto a trocar ideias. E lembrando sempre que a gente tá quase todos os dias, ou todos os dias, né? Lá na outra rede, é @bilheteduplo. Então, se você quiser acompanhar a gente em tempo real, dá uma olhadinha por lá. Fechou, valeu, até mais. Tchau.